Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar início à nossa última aula do nosso curso, da nossa disciplina de ambientação ao estudo em AD, do nosso curso de licenciatura em matemática. Espero que vocês tenham estudado bastante, de acordo com nossas aulas, onde tivemos a oportunidade de fazer a apresentação, de fazer a apresentação da disciplina, mostrar como funcionava. Na aula passada, vimos as concepções e paradigmas do processo de ensino-aprendizagem e educação à distância. E hoje, partindo um pouco para a prática, que a gente precisa praticar isso, vamos trabalhar, vamos aprender sobre o Moodle, a plataforma utilizada para o estudo em educação à distância, no nosso curso de licenciatura em matemática, e também os ambientes virtuais de aprendizagem. É importante, pessoal, nesse último tópico, a gente ver a seguinte situação. Olha só, quando a gente interage, quando a gente estuda por uma plataforma, a gente tem que saber as funcionalidades dessa plataforma. O que eu tenho acesso, o que é que eu posso, o que eu posso fazer, como é que eu assisto, como é que eu vejo, onde é que eu posso ver uma videoaula, onde é que eu assisto a videoaula, qual acesso, como é que é a interação professor-aluno dentro de uma plataforma. Então, tudo isso é importante e é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula, certo? Então, é possível, e é necessário que vocês aprendam, como é que vai manusear a plataforma, porque é essa plataforma que vocês irão usar durante todo o curso de vocês, à medida que forem avançando módulos e módulos, períodos e períodos e mais períodos, juntamente com as disciplinas e todas as funcionalidades que a gente tem. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, o que acontece? A web, a plataforma Moodle, ela busca proporcionar uma interatividade e colaboração. Ela busca proporcionar também a execução de práticas pedagógicas dentro da própria plataforma. E eu pergunto, e eu quero começar perguntando a vocês, o que vocês entendem isso para que vocês pensem, O que vocês entendem por ambientes virtuais de aprendizagem, os famosos ABAs? Vocês já viram falar isso em algum lugar? Vocês já fizeram algum curso superior? Vocês já viram falar sobre isso? O que são esses ambientes virtuais de aprendizagem? E a gente viu no começo da nossa aula a questão da plataforma Moodle, mas o que significa essa plataforma, certo? Porque eu tenho certeza que se vocês já fizeram algum curso à distância, uma outra licenciatura ou um curso superior, ou então quando estudar dentro do curso de vocês as tecnologias na educação, vocês se perguntam, mas o que significa uma plataforma, o que tem, E a pergunta é o seguinte: quais são as atividades didático-pedagógicas que podem ser realizadas nessa plataforma? Tudo isso, gente, tudo isso, a você saber o que significa essa plataforma e à medida que você precisa realizar uma atividade didático-pedagógica nessa plataforma, o que acontece? Isso promove, uma interatividade professor-aluno, professor-tutor, uma colaboração. E essa colaboração ela é importante e fundamental, pois fortalece ainda mais o processo de ensino-aprendizagem, utiliza uma ferramenta importante, rica, que é a web, no caso a ferramenta da internet, e faz com que as práticas pedagógicas, sejam feitas, você consegue ter acesso. E essas práticas pedagógicas estão justamente inseridas na melhoria, no aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, nesse contexto inicial, quero que vocês entendam, e parem para pensar, e quero que vocês pensem, o que significa, quais são as funcionalidades, os benefícios, que a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, ele pode proporcionar. Isso é fundamental, isso é muito importante para que vocês entendam isso. E vamos entender tudo isso durante a nossa aula de hoje. Dando continuidade, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o seguinte:
Primeira coisa, a plataforma muda, né? O que significa? Porque quando você vê uma sigla, uma letra, algo, né? O que acontece? O que acontece? Acontece que você, né? Você tem que saber o que significa. A plataforma Moodle significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, ou seja, significa que é uma plataforma de aprendizagem à distância, certo? Então significa aqui que é uma ferramenta bastante utilizada no estudo do ensino à distância, certo? Então a gente pode, professor, como é que eu relaciono isso? Por exemplo, se você olhar para o WhatsApp é justamente um aplicativo que permite uma comunicação por meio de mensagens, com as atualizações, permitiu chamada de vídeo, permitiu você visualizar status, áudio, ligação, chamada de voz, você vê mensagens de voz. Então é isso. Então a plataforma Moodle nada mais é do que uma plataforma de aprendizagem, principalmente para a questão da educação à distância, e é um software livre, ou seja, você pode adquirir ele, certo? E por meio dessa plataforma, né, por meio dessas atividades, é que é permitido que as disciplinas ofertadas atendam às práticas pedagógicas, certo? Elas atendam aos requisitos, o que precisa, porque quando você pega o estudo dos teóricos sobre a questão da educação à distância, é perceptível que ele tem opiniões, eles têm visões, né? E essas visões, se você for olhar, se você for ler, se você for pesquisar, o que acontece? Essas visões estão diretamente relacionadas com a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem e justamente com a melhoria, o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem por meio de uma plataforma virtual, onde é possível estabelecer relação professor-aluno, o contato por meio de um chat, atividades à distância, certo? Fórum de discussões, que isso a gente vai ver mais na frente. Então, tudo isso, pessoal, é de extrema importância para que o ensino-aprendizagem chegue muito mais além do que a gente possa imaginar. Foi criado por Martin Dodgens, né? E foi criado por um sistema de gestão de aprendizagem, né? Ou seja, como é uma plataforma voltada para o processo de aprendizagem, por meio de uma gestão de ensino-aprendizagem, em 1999, só que a primeira versão foi lançada apenas em agosto de 2002. Percebam, pessoal, que quando uma plataforma dessa é criada, é inventada por uma pessoa, até montar todas as funcionalidades, né, isso demanda um tempo. Perceba que quando lança um aplicativo, um software, ele tem ali uma versão inicial. E com o passar do tempo, né, percebam isso, né, entendam isso, que com o passar do tempo, o que acontece? Novas atualizações vão surgindo, novas funcionalidades vão aparecendo, e tudo isso é importante. Então perceba que hoje a versão que a gente tem no ano 2023 é muito diferente de 2002, porque com a evolução tecnológica permite atualizações de software, permite a atualização de aplicativo, e tudo isso visando melhorar. E no nosso caso, visando melhorar o processo de ensino-aprendizagem por meio dessa modalidade que é a educação à distância. Bom, como vimos o que é a plataforma Moodle, né, o que foi criado, qual o objetivo dessa plataforma, hoje a gente vai aprender sobre os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs. O que são ambientes virtuais de aprendizagem? São ambientes disponíveis na internet, certo? São ambientes disponíveis na internet que servem de suporte. Olha só, olha a definição, né, pegando alguns conceitos que eu li, né, e trazendo um conceito de forma mais geral para que vocês entendam, né? São ambientes disponíveis na internet que servem de suporte para atividades mediadas pelas tecnologias das informações e comunicações, né? E esses ambientes eles permitem juntar muitas mídias, linguagens e recursos com informações organizadas, socializando as produções, tendo em vista atingir determinado objetivo. Então, o que é isso? O ambiente virtual, uma coisa, né, que vocês entendam, algo que eu quero que vocês entendam, é uma plataforma. Você tem uma plataforma, né, e nessa plataforma você tem várias funcionalidades. Só que essas funcionalidades são extremamente importantes para atingir alguns objetivos. Porém,
dentro da tecnologia, do estudo, da questão da educação à distância, você tem os ambientes virtuais de aprendizagem. E esses ambientes virtuais de aprendizagem são extremamente importantes. Por quê? Porque você tem várias funções, várias maneiras de você aprender, né? Várias funcionalidades que você vai ter que aprender a manusear, porque isso faz parte do seu processo na aprendizagem, né? Até porque você está trabalhando com a modalidade à distância, entendeu? Por exemplo, se você for inserir um vídeo como parte de uma avaliação de uma disciplina, se você for inserir uma atividade, se você for inserir um conteúdo na plataforma, tudo isso vai estar linkado com as funcionalidades que a plataforma tem. E isso facilita muito e torna-se um ambiente virtual de aprendizagem, né, de uma maneira extremamente simples, uma maneira extremamente muito boa para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de uma maneira eficiente e que você consiga atingir os seus objetivos. E aí o que acontece? Nesse ambiente virtual de aprendizagem é um espaço de interação, ou seja, é um espaço em que você pode interagir com várias pessoas. Você imagina um chat, né? Você imagina um chat em que você tem perguntas e respostas, né? E isso é fundamental e importante para a comunicação. É um espaço de autoria, né? Onde você tem uma certa visão, né? Uma certa visão de como funciona o ambiente virtual de aprendizagem. E por meio do ambiente virtual de aprendizagem, pessoal, quero que vocês entendam isso. Funciona a cooperação, né, entre pessoas, facilita muito a comunicação e por meio de cooperação e facilidade de comunicação surgem colaborações importantíssimas, principalmente para melhorar e aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem nesse espaço que a gente está tendo da educação à distância. Então, pessoal, em geral, isso são ambientes virtuais de aprendizagem. E eu deixo também como auxílio para vocês, né, que vocês procurarem textos, né, para vocês entenderem melhor o que são os ambientes virtuais de aprendizagem, ver experiências, ver relatos, entendeu? Ver relatos das pessoas que usam esses ambientes, o que facilitou, né, o que melhorou, o que pode ser melhorado. Isso é muito importante para vocês que estão iniciando, né, a vida, né, iniciando um novo curso, né, o curso de licenciatura em matemática, na modalidade de educação à distância. Muitos talvez já utilizaram, outros não. Então, tudo isso serve de experiência e serve como entendendo muito mais como funcionam esses ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, e é o seguinte, vamos agora, pessoal, começar, né, a aprender, a metade da nossa aula para isso, a aprender sobre o Moodle. A plataforma Moodle, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que proporciona uma interação entre o estudante e a plataforma. A gente viu que na educação à distância, o estudante é o sujeito, né? Ele é o autor, né? Ele tem sua própria autonomia do seu processo de ensino-aprendizagem. E por meio dessa plataforma é que tem essa interação entre o estudante e a plataforma. Porém, professor, a pergunta que não quer calar é como é que o estudante, como é que o discente vai manusear, né? vai manusear por meio da plataforma, certo? Primeiro, tem um chat, né? Primeiro ponto, tem um chat. Segundo ponto, tem o que pode ser feito? Nós temos por meio de um chat, né? Um chat pode ter perguntas, respostas, mensagens, que isso vai facilitar a comunicação. Tem um fórum de discussão, né? Fórum de discussão sobre determinado tema que o professor pode colocar uma atividade e essa atividade necessitar de um fórum de discussão entre os discentes da turma. Tem um fórum de apresentação, né, que foi a primeira atividade de vocês. Esse fórum de apresentação é extremamente importante para conhecer os alunos, se já tem uma graduação, qual é o objetivo, qual é a expectativa do aluno em relação ao curso que ele está iniciando, certo? Extremamente importante, por meio desse fórum que você conhece os alunos, conhece a visão que eles têm, certo? Então, isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante dentro do ensino à distância, da modalidade de educação à distância,
que existe. Então, isso é bastante importante, muito bom mesmo, certo? Tem por meio de questionários, ou seja, é possível na plataforma, no ambiente virtual de aprendizagem, você simplesmente fazer um levantamento, né? Ter um questionário, e por meio desse questionário, o professor colocando um questionário, os alunos, né, respondem esse questionário de acordo com o estudo, de acordo com a pauta, o assunto que foi abordado, e esse questionário é extremamente importante a depender do conteúdo. Por quê? Porque à medida que você aplica um questionário, talvez para conhecer, fazer um levantamento, pode ser uma pesquisa, né? Uma pesquisa que você faz um levantamento da própria disciplina, você obtém dados, obtém alguns resultados importantes, né? Principalmente quando aborda teorias e que as teorias são estudadas e que é possível ver opiniões sobre alguma teoria. E assim, tudo isso, né, tudo em relação à questão do processo ensino-aprendizagem, fundamental, né, fundamental e essencial que esteja inserido dentro da plataforma. Outro também é os arquivos. Professor, como é que tem essa questão dos arquivos? Essa questão dos arquivos, pessoal, funciona da seguinte maneira. Imagine o professor passa uma atividade e você responde, então você vai ter uma opção de inserir arquivo, de enviar o arquivo, e esse envio de arquivo é a sua atividade respondida para que o professor, né, ele faça a correção e avalie o aluno. Tem também a parte de documentos, né, onde alguns documentos, tipo documentos institucionais, algo do tipo, são inseridos na plataforma para que o aluno tenha conhecimento, o plano de curso, o plano de disciplina, o cronograma das atividades, como as atividades irão acontecer na educação à distância, na disciplina. Essa disciplina nossa, pessoal, tem todo um cronograma, tem um plano de disciplina, tem tudo, né? Tem todo um aparato de planejamento para que a disciplina ocorra conforme o esperado. E também tem as pastas, né? As pastas são fundamentais por quê? Porque quando você tem, como vocês alunos que vão ter acesso à plataforma, vocês terão diversas disciplinas. E cada disciplina vocês terão uma pasta de arquivos, tem as pastas de atividades, que são fundamentais e importantes, certo? E vale a pena destacar esse fato, certo? Então, tudo isso que a gente está vendo é fundamental e é importante dentro do processo de ensino-aprendizagem quando a gente se trata da educação à distância. Bom, apresentando a disciplina, vendo os contextos e paradigmas da educação à distância, vamos aprender hoje, pessoal, como é que a gente acessa Moodle. Né? Vimos com os conceitos de ambientes virtuais, vimos quem criou a plataforma Moodle, certo? Vimos como é que funciona, né? Como é que funciona de maneira bem geral, o que a plataforma pode proporcionar, certo? Então, tudo isso dentro do contexto da plataforma. Primeira coisa, o primeiro passo que para acessar a plataforma, o que acontece? A gente clica, né, em www.campusonline.ir.edu.br. É isso, você pode digitar o endereço ou você pode, né, pesquisar no Google, Campus Online e FPI. Isso aqui, pessoal, vai ser colocado no arquivo, na disciplina, o tutorial. Né? Essa parte aqui toda eu retirei do tutorial e trazer para vocês terem uma visão geral de como funciona essa plataforma. Então, o primeiro passo é acessar o endereço eletrônico, né? Acessar a página, e na página, ao acessar, isso já vai diretamente para a gente fazer um login e uma senha. Bom, quando vocês clicam em campusonline.ifpi.edu.br, o que vai aparecer? Vai aparecer uma página, né, da educação à distância, do Instituto Federal do Piauí, né? E o primeiro passo para acessar a plataforma é justamente um login e uma senha. A partir de quando você tem esse login, geralmente, né, é a matrícula, o nome da matrícula, e uma senha provisória que depois ela é compatível, né, para ser mudada
quando você coloca para acessar o perfil. Quando você coloca para acessar o perfil, é possível, né? E é possível modificar a senha. Então, isso é o passo inicial para ter acesso à plataforma. Bom, ao acessar a plataforma, né, e quando a gente ingressa no campus online IFPI, certo? Você tem essa página inicial, né, essa página de abertura, fala do Instituto Federal do Piauí, fala a questão dos campos, né, que estão divididos no estado, e do seu lado esquerdo, você vai ter página inicial com meus cursos, parte de calendário, certo? Então você vai ter o menu principal, né? Tudo isso você vai ter disponível à medida que você ingressa na plataforma por meio do login e senha. Bom, ao acessar esse com login e senha, você consegue ver os detalhes do usuário, no caso, os detalhes de você, aluno, quando ingressa à plataforma. É possível atualizar endereço de e-mail, é possível atualizar a senha, né? É possível atualizar os seus dados pessoais, enfim, você vai ter todo um acesso, né? Um acesso para, primeiramente, ter todos os seus dados, toda a sua forma, tudo correto, né? Para que não tenha nenhum problema quando for tentar ter acesso à plataforma. Bom, é o seguinte, o que que acontece? Primeiro, você consegue inserir um arquivo, né? Imagine um professor vai passar uma atividade, vai passar um questionário, algo do tipo, e você precisa inserir um arquivo. Então, basta clicar, né, em arquivo, você vai selecionar o arquivo que você precisa, ou então arrastar, né, o arquivo aqui. Quando você arrasta, você vai escolher o arquivo, vai ver o arquivo que está correto, vai colocar algum texto e vai o quê? Enviar esse arquivo. E esse arquivo será justamente enviado, certo? Principalmente para o professor formador, que vai ter acesso à sua atividade, e esse acesso à sua atividade vai proporcionar a avaliação dessa atividade para que possa ser emitida uma nota que vai contar a sua avaliação e para a média final da disciplina. E como é que é realizado o acesso por meio da disciplina Moodle? Né? Por meio da plataforma Moodle. Muito simples. Olha, é o seguinte, como é que a gente faz? Primeiro, né, você tem no campus online, né, você clica na aba esquerda em Meus Cursos, né? Quando você clica nos Meus Cursos, você seleciona a disciplina, e quando você seleciona a disciplina, você tem os avisos, tem o plano da disciplina, informações, links que você precisa, e tem o fórum de discussão. Nesse fórum de discussão, que é onde você interage, você se apresenta, é muito simples. Você digita, né? Você digita o que você precisa, né? O que você precisa, sua apresentação, seu nome, de onde vem, onde estudou, o curso que você faz, qual a sua expectativa, e tudo isso você consegue por meio da plataforma com essas funcionalidades que a plataforma proporciona. E eu trago um exemplo de um fórum, né? Esse fórum está aqui quando você tem uma apresentação do fórum, e aí abaixo do fórum você consegue inserir a sua resposta. Perceba os exemplos, né, de respostas que são inseridas nesse fórum de discussão, que futuramente é objeto de avaliação. Bom, olha só, continuando, o que a gente tem? A gente tem o seguinte planejamento: a aula de um dia, né, quais são os arquivos para essa aula, uma aula em outro dia, quais são os arquivos para essa aula também, e por meio disso você consegue responder a atividade, responder o que o professor pede, o que o professor solicita, e isso, né, você escolhendo o arquivo, né, clicar em escolher o arquivo, né, quando você clica em escolher o arquivo, você
Quando você escolhe esse arquivo, você vê, manda a atividade e você coloca como enviar esse arquivo. E é justamente, e aí tem um autor, no caso você é aluno, né? E é justamente isso que faz com que o professor tenha acesso e isso faz com que seja objeto de sua avaliação. Dentro da plataforma também, pessoal, é possível não ter só um fórum de apresentação, mas também o professor da disciplina de vocês, ele pode apresentar um fórum de discussão, né? E nesse fórum de discussão podem ser abordados diversos temas, alguns baseados em material de apoio, leituras, e essas leituras são justamente importantes para que vocês respondam o fórum, né? Por exemplo, emitam uma opinião, interpretação de um texto e assim por diante, dependendo da ementa da disciplina que vocês estão usando. Então é possível você ter diversos fóruns aqui para você responder e cada um desses fóruns tem uma nota que no final, quando você tem essa nota, numa escala de 0 a 10, ao final das contas você vai ter uma média, tem a frequência, certo? Então tudo isso está inserido dentro desse fórum. Então, pessoal, principalmente de antemão, nessa disciplina, foi justamente importante entender a plataforma Moodle, os ambientes virtuais de aprendizagem, como mandar um arquivo pela plataforma, como responder um fórum de apresentação, como responder uma atividade, enviar para o professor, saber onde estão os meus cursos, as minhas disciplinas que eu estou cursando durante o período em que tem a quantidade de disciplinas ministradas. Então, tudo isso foi importante entender de uma maneira geral, de uma maneira básica, dentro da plataforma, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa última aula do curso de ambientação em educação à distância, certo? O que eu quero? Estudem, né? Estudem. Vou deixar a apresentação, deixar um texto falando sobre ambientes virtuais de aprendizagem da plataforma Moodle, certo? E nessa terceira atividade, teremos uma prova avaliativa, uma prova simples, né, justamente para verificar, né, o seu entendimento em relação à plataforma Moodle e também a questão dos ambientes virtuais de aprendizagem. Tudo isso extremamente importante para o estudo de vocês aprender a manusear a ambientação na parte da educação à distância. Foi isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Bons estudos e muito sucesso.